A imunidade tributária é um nome criticado pela doutrina porque não diz respeito a todos os tipos de tributos. Só diz respeito a um tributo único e específico, que é o imposto. Logo, a doutrina minoritária ela diz que deveria se chamar imunidade tributária qualificada ou imunidade de impostos. Enfim, voltando, vamos lá. Imunidade tributária, me acompanha aqui no nosso esquema. A imunidade tributária significa que as autarquias, a imunidade tributária é a famosa imunidade tributária recíproca, que nós já começamos a conversar um pouquinho. Olha só, a administração direta não pode cobrar impostos das autarquias e as autarquias não podem cobrar impostos também de quem? Da administração direta. Joia? Aqui nós também temos as fundações públicas de direito público. Então, ó, imunidade tributária, as autarquias e fundações públicas de direito público possuem e as empresas estatais, elas não possuem. Agora vamos lá, licitação. As autarquias e fundações públicas, elas têm a obrigação de fazer licitação, elas devem fazer, e as empresas estatais, elas vão fazer a licitação, depende. Se elas prestarem atividade econômica, elas vão fazer apenas para a sua atividade meio. Tranquilo para isso? E se elas prestarem serviços públicos, elas devem fazer a licitação. Atividade meio, por exemplo, ó, Banco do Brasil, ele não busca atividade econômica, que é o lucro. O Banco do Brasil vai fazer a licitação para vender conta, por exemplo, que é atividade fim? Não, mas ele tem que fazer a licitação para contratar, por exemplo, terceirizado. Não é atividade meio para que o banco possa funcionar? Terceirizados. Então ele vai contratar o serviço de limpeza, ele vai contratar o serviço da Copa, ele vai contratar o serviço da segurança. Bacana? Agora olha só, fiscalização do TCU. Ambas se submetem à fiscalização do TCU. Ó. Tanto a autarquia quanto a fundação pública, empresas estatais, elas se submetem a quem? A fiscalização do órgão de contas, né? Do Tribunal de Contas da União, se nós estivermos falando de âmbito federal. Agora vamos lá. Classificação dos órgãos. Nós temos a sua classificação quanto à sua posição estatal, que nós já conversamos um pouco, que nós temos os órgãos independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Você pode dar uma lidinha aí, mas eu não vou me prender ao texto aqui não, ó. Independentes são aqueles que a própria Constituição traça as suas competências e eles representam os três poderes. Tá bom? E os autônomos, eles estão na cúpula da administração e eles auxiliam os órgãos independentes. Os superiores são os responsáveis pelo poder hierárquico, eles têm poder de direção, tá bom? Eles mandam nos subalternos e os subalternos eles executam aquilo que os órgãos superiores mandam eles executarem. Agora vamos lá. Estrutura. O órgão pode ser simples, quando ele tem só um centro de competência, por exemplo, a presidência, ou pode ser composto quando ele tem mais de um centro de competência, por exemplo, os ministérios. Lembrando que o órgão composto, ele é resultado da desconcentração. Quanto à atuação funcional, quantas pessoas trabalham no órgão? Olha só, ele pode ser singular, também chamado de unipessoal, quando tem apenas uma pessoa, apenas um agente, por exemplo, o presidente, o ministério, uma vara do tribunal, onde nós temos um único juiz. Ou ele pode ser colegiado ou pluripessoal, quando possui mais de um agente, que eles têm que decidir de forma conjunta. Por exemplo, o Congresso Nacional, os tribunais, tudo bem? Agora vamos lá. Agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Os agentes públicos são as pessoas físicas que representam o Estado. Eles têm três subcategorias. Nós temos os agentes políticos, nós temos os particulares em colaboração com o Estado e os agentes administrativos. Voltando aqui para o nosso slide, para o nosso primeiro slide. Agentes políticos, quem são eles? Nós temos os detentores de mandato eletivo e seus auxiliares, por exemplo, o presidente da República, que é eleito mediante voto, e aquelas pessoas que auxiliam o presidente da República, ó, os seus ministros. Nós temos os magistrados e nós também temos os membros do MP. Magistrados, juízes, desembargadores, ministros e membros do MP, os promotores e os procuradores de justiça.
Agora, quem são os particulares em colaboração? São pessoas que são designadas pelo Estado, que o Estado, como intitula o professor Henri Lopes, ele vai atrás desse agente devido à sua honra. Por exemplo, o jurado e o mesário. Se o jurado se ele participar de crime, ele não vai ter a honra necessária para ser um particular em colaboração. E se o mesário não tiver em dia com as suas obrigações eleitorais, ele também não pode participar como mesário. Agora, voluntário, nesse caso ele vai atrás do Estado, beleza? E ele vai prestar o serviço de forma gratuita. Por exemplo, os amigos da escola, o conciliador do juizado especial, que faz a audiência de conciliação no juizado especial. Bacana, lembrando que o juizado especial, se for o juizado especial cível, é para aquelas que as causas não ultrapassem até 40 salários mínimos, tá bom? Agora, olha só, se for até 20 salários mínimos, você pode discutir na justiça sem advogado. Agora, se ultrapassar os 40 salários, os 20 e for até 40, tem que ser com advogado. Se ultrapassar os 40, você sai do juizado especial e vai para a justiça comum. E agora, se for o juizado especial criminal, porque nós temos o cível, né? Se for o juizado especial criminal, ele será para as contravenções penais, que são pequenos crimes, também chamados de crimes anões, ou delitos liliputianos, ou crime vagabundo, ou para as impos, que são as infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas que a lei não comine, pena máxima não superior a 2 anos, tá bom? Combinado ou não, com multa. Agora, olha só, nós temos os agentes delegados, também chamados de contratados. Eles são contratados porque no final de uma licitação, eles fecham um contrato. Quem são eles? São as concessões, as permissões e as autorizações de serviço público. Eles são delegados porque eles provêm daquele fenômeno administrativo denominado, que a gente estudou já, ó, descentralização por delegação, que também pode ser chamada de descentralização por colaboração. Beleza? Agora, os credenciados são pessoas que em determinados momentos têm a tarefa de representar, têm a incumbência, eles têm a magnitude, foram escolhidos para representar o Estado. Por exemplo, o Rei Pelé representando o Brasil em um evento mundial de futebol. Tranquilo para isso? Agora, nós temos os agentes administrativos, também chamados de servidor público lato sensu. Lembrando que lato sensu é um termo que significa sentido amplo. Me acompanha. Nós temos o temporário, que são aquelas pessoas que são escolhidas por excepcional interesse público. Logo, eles não são a regra na administração, eles são a exceção, porque a regra é o servidor público efetivo. E o temporário, ele presta serviço por tempo e por prazo determinado. Olha, por exemplo, o agente censitário da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele de quanto em quanto tempo que nós temos o censo? De 4 em 4 anos. E no ano anterior ao censo é feito o processo seletivo simplificado. Observe, ele não presta concurso público, ele presta o quê? Processo seletivo simplificado. Agora nós temos os servidores públicos, que também são chamados de servidores públicos estricto sensu, que, por exemplo, os analistas do TJ. Lembrando que o servidor público, ele é regido por um estatuto, lembra que nós vimos? Ele é regido por um estatuto, que é uma lei. Logo, ele é chamado de quê? De estatutário. E ele se encontra na administração direta, autárquica e fundacional. Obviamente, se ele é servidor público, é fundacional quando a fundação for pública. Agora, o seletista, olha o nosso exemplo, o escriturário do Banco do Brasil. O seletista, ele é um empregado público, ele é regido pela CLT, né? Então, por isso ele é chamado de seletista. O seletista, ele se encontra onde? Na administração indireta. Mas aonde? Nas empresas públicas e nas sociedades, só um minutinho, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então, ó, empresas públicas e nossa sigla aqui, SEM.
sociedade e economia mista, na administração indireta. E os militares? Os militares, eles não são servidores públicos, eles possuem um estatuto próprio, mas eles são agentes administrativos, porque o Estado paga o quê, ó? O subsídio dele. Bacana para isso? Tranquilo? O subsídio ou soldo. Agora observe, os ministros e conselheiros do TCU, eles não são agentes políticos. Vou destacar isso aqui para você, ó. Não são agentes políticos, tá bom? São os ministros do TCU ou conselheiros do TCE. No TCU, que eles são chamados de ministros. Nos tribunais de contas dos estados, eles são chamados de conselheiros. E eles são meramente agentes administrativos. Bacana? E o oficial do cartório depende da prova que você vai fazer. Se você for fazer uma prova para o CESP, ele é chamado de agente delegado, ó. E se você for fazer uma prova da FGV, ele é chamado de agente credenciado. O oficial do cartório, o tabelião. Tranquilo para isso? Com isso nós finalizamos o nosso tema agentes públicos e nós vamos entrar aqui no nosso tema terceiro setor. O terceiro setor, ele também pode ser chamado de entidades paraestatais. E como o próprio nome já diz, eles estão do lado do Estado. Olha o raciocínio. O primeiro setor é o Estado. O segundo setor é o comércio, é o mundo empresarial. E o terceiro setor são as entidades paraestatais. Primeira característica, eles não compõem a administração direta ou indireta. Quem são eles? São o terceiro setor, eles não estão em nenhuma dessas. Bacana para isso. Segunda característica, eles recebem incentivos, tá bom? Ou parte do orçamento é destinado para eles, ou seja, eles recebem dotações orçamentárias. Terceira característica, eles não prestam eles prestam serviço sem finalidade lucrativa, ou seja, eles não buscam o lucro. Quarta característica, quem são eles? São as OS, as OCIPs e os serviços sociais autônomos. OS significa organização social, por exemplo, a fundação do IBC, a IDESAN. OCIP é a organização da sociedade civil de interesse público. Quem são eles? Olha o exemplo aqui, Prima, a Guarani e etc. Serviço Social Autônomo, o famoso Sistema S. Quem são eles? É o nosso exemplo aqui, ó, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE. Agora olha aqui, diferença entre OS e OCIP. A OCIP, o instrumento que torna o particular uma OCIP é um termo de parceria. O instrumento que torna o particular uma OS é um contrato de gestão. Para o particular se tornar uma OCIP, ele tem que pedir para o Ministério da Justiça. Para o particular se tornar uma OS, ele tem que pedir ou para o MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento ou Gestão, ou ir na sua área respectiva. Por exemplo, se é um particular que fala de esportes, se ele não procurar o MPOG, ele vai procurar qual? O Ministério dos Esportes. Bacana para isso. A OCIP, se ele preencher os requisitos, o Ministério é obrigado a conceder a qualificação, então é um ato vinculado. E na OS, se ele preencher os requisitos, o Estado não é obrigado a fornecer a qualificação, porque é um ato discricionário. Está na Lei 9.790 de 99 e a OCIP, né? E a OS está na Lei 9.637 de 98. Importante. Você tem que dar uma lida no artigo 2º, que de vez em quando cai em prova, que fala, por exemplo, assim, ó, as instituições religiosas não podem ser OCIP. Os sindicatos não podem ser OCIP. Traz um rol de várias pessoas que não podem ser OCIP, tá bom? Instituição religiosa, sindicato, partido político, e é normal isso cair em prova. Então, aqui nós temos aqui um mnemônico sobre voltando aqui, ó, um mnemônico sobre a administração pública, tá bom? Para você poder revisar, para você ver alguns sentidos aí da administração pública, você ver algumas
um mapa mental, na verdade, algumas características dos órgãos públicos. Tranquilo para isso? Agora nós vamos passar ao estudo do tema atos administrativos. Joga aqui comigo na tela. Os atos administrativos é praticamente tudo que a administração faz para alcançar o seu interesse, o interesse público. Então, para alcançar esse interesse, a administração faz isso por meio do ato, e é isso que nós vamos estudar agora no nosso tópico 5 aqui, atos administrativos. Tranquilo? Então me acompanha comigo no nosso esquema. Vamos lá. Ato administrativo, conceito, é toda manifestação unilateral, tem apenas uma parte envolvida, porque se for bilateral é um contrato, não é um ato. Então nós temos a lei de licitações e contratos para falar de contrato. Então o ato ele é unilateral da administração pública, que agindo nesta qualidade. Se ela está agindo na qualidade de administração pública, significa que ela está agindo sobre o regime de direito público. E como você já viu, ele tem supremacia, que tem por finalidade imediata modificar, extinguir, distinguir, transferir, adquirir ou restringir direitos ou impor obrigações. Para quem que ela vai fazer isso? Tanto para o particular quanto para o servidor vinculado à sua estrutura. Então é toda manifestação unilateral agindo sobre o regime de supremacia, que ela vem trazer direitos ou impor obrigações tanto para o particular quanto para o servidor. Bacana? Todos os atos da administração pública, eles são atos jurídicos, porque eles provêm de uma vontade humana, tá bom? E eles provocam, olha, faltou o C aqui pra gente, efeito na órbita jurídica. Ato administração é um gênero que comporta duas espécies. Então, a administração, o que ela pode fazer? Ó, a administração ela pode fazer ato da administração, que dentro de ato da administração vai ter atos administrativos, que é quando ela está no regime de direito público, ou atos de direito privado, que é quando ela agirá sobre o regime de direito privado e estará em pé de igualdade ao particular. Por exemplo, a atuação no mercado financeiro, que é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, eles não têm imunidade tributária, porque senão a competição seria desigual com os outros bancos. Emissão de cheques, ela atua como particular, e nos contratos de seguro, garantia, aluguel e financiamento. Nessas hipóteses, a administração age como particular. Bacana? Ainda em atos, me acompanha. Fato administrativo, também chamado de ato material, é o próprio resultado de um ato. Olha como é que eu trouxe para você, ó. É a própria consecução, é o seu resultado. Ele não produz efeitos na órbita jurídica, porque o ato já produziu. Então, olha só, ato administrativo, atestado de saúde, qual é o resultado? Ficar em casa sem trabalhar. Ato administrativo, certificado de comparecimento ao tribunal do júri. Qual é o resultado? Uma dispensa justificada ao trabalho. Esse é o fato, né, administrativo. Licença gestante é o ato. Qual que é o fato? Ficar em casa sem trabalhar. Decreto de desapropriação é o ato. Qual que é o fato? O resultado: retirar o particular da sua residência. Bacana, então o simples resultado de um ato é o fato administrativo, também chamado de ato material. Agora, o fato jurídico ele é um gênero que comporta duas espécies. Fato da administração, que produz efeito na órbita jurídica, tá bom? Então, se produzir efeito é fato da administração, e fato administrativo, que é o mero resultado, que é aquele que não produz efeito na órbita jurídica. São questões de nomenclatura que você deve estar atento, tá bom? Que os conceitos nós já ultrapassamos mas nós temos algumas nomenclaturas diferenciadas. Ainda em ato, me acompanha. Um ato, ele tem que ser analisado de acordo com o professor Pontes de Miranda, isso aqui é a teoria pontiana. Ele tem que ser analisado sobre 3 aspectos. Ele será analisado sobre o seu plano de existência ou perfeição, nós iremos observar se ele entrou no mundo jurídico, sobre o seu aspecto da validade, nós iremos observar se ele cumpre os seus requisitos legais e não possui defeitos, e ele também será observado sobre o plano da sua eficácia, que é para saber se ele possui condições de produzir efeitos, ou seja, se ele está apto a produzir os seus efeitos. Agora me acompanha. Elementos ou requisitos do ato. É o estudo do cumprimento dos requisitos do ato. Tá bom? Nós temos o famoso mnemônico, COFIFOMOB, competência,
finalidade, forma, motivo e objeto. O que seria a competência? A competência é a simples tarefa, é o trabalho do órgão ou do agente, ou seja, as suas atribuições, a sua responsabilidade. Olha aqui, a grosso modo falando, é o seu serviço. Lá em poder hierárquico, nós já vimos o conceito de competência. Tipos, vícios e convalidação da competência. A competência ela pode ser privativa, também chamada de relativa. A competência privativa, ela não pode ser convalidada. Olha só o que acontece, ó. A competência privativa, também chamada de relativa, observe aqui comigo, é aquela que pode ser transferida. É aquela competência que a lei diz que pode ser delegada. Se tiver um vício na competência privativa, ela pode ser convalidada, ou seja, ela pode ser consertada, ela pode ser corrigida. Então, a competência privativa, também chamada de relativa, que é aquela que pode ser delegada, se tiver um vício, ela pode ser convalidada, ela pode ser corrigida, ela pode ser consertada. Agora, a competência exclusiva, também chamada de absoluta, que é aquela que não pode ser delegada. Se tiver um vício, ela não será convalidada, ou seja, ela não será consertada, ela não será corrigida. O nome do vício na competência é excesso de poder e você encontra a sua fundamentação no artigo 2º, a linha A, e no parágrafo único, a linha A, da Lei 4.717 de 65, que fala a respeito da ação popular. Aí traz a incompetência e traz aí a hipótese, que é quando fica caracterizado que o agente não está nas suas atribuições, ó, na sua tarefa legal prevista em lei. Por exemplo, o agente administrativo da PF que decide ser delegado. Lembra que nós conversamos lá em abuso de poder? Então, continuando. Finalidade. A finalidade é o objeto imediato, secundário, o que significa dizer que ela sempre vai estar por trás de um ato administrativo. A finalidade, ela sempre será o interesse público, tá bom? Sempre será o interesse público. E o interesse público, ele é um princípio expresso na Lei 9784 de 99. Então, para você ficar esperto aqui, ele é um princípio expresso na Lei do Processo Administrativo Federal, que é a famosa PAF. Agora, se tiver vício na competência, ele não vai ser convalidado. Se eu não observar o interesse público, ele não vai ser convalidado, porque, como você já viu, de acordo com o regime jurídico administrativo, o interesse público, ele é o quê? Ó, supremo e indisponível. Tal vício é chamado de desvio de poder, que também pode ser chamado de desvio de finalidade. A sua conceituação está no artigo 2º, a linha E, e parágrafo único, a linha E da Lei 4.717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Olha o que ela traz pra gente. Desvio de finalidade é quando a gente pratica o ato visando um fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Por exemplo, aqui, gente, consertem pra mim, ó, predestinação ilícita. Tá bom? O que é uma predestinação? Olha aqui pra mim, ó, no cantinho aqui, me acompanha. A predestinação, aconteceu uma desapropriação. E no ato da desapropriação falou assim, ó, nós vamos construir um hospital público. Só que o prefeito foi lá, deu a casa para o filho dele e o filho dele construiu uma casa de festa. Isso é uma predestinação ilícita. Tá bom? Porque era para construir o quê? Um hospital. Teve um desvio de finalidade. Agora, se fosse para construir, por exemplo, uma escola, ainda tinha interesse público, mesmo que não fosse um hospital, então seria uma predestinação, ou seja, uma outra destinação lícita. Então escrevam aqui, ó, predestinação, tá bom? Ou remoção como forma de punição, finalidade diversa do ato, ou até a própria carteirada, tá bom? Agora vamos lá. Forma. A forma é a exteriorização do ato, é como ele se mostra para o mundo. Um ato ele pode ser escrito, por exemplo, uma multa de trânsito. Ele pode ser visual, por exemplo, uma placa de trânsito, um sinal de trânsito. Ele pode ser sonoro, o apito de um guarda, a sirene de uma viatura. Tranquilo? Ele tem várias formas. O que você tem que saber disso? Quando a gente fala de ato administrativo, a regra é que a sua forma já esteja prevista em lei. Ou seja, é uma forma pré-determinada.
Anteriormente, ela estava prevista onde? Na lei. A exceção é que ela não esteja prevista na lei. Agora, quando a gente fala dos atos do processo administrativo, da Lei 9784 de 99, de processo administrativo federal, que é o famoso PAF, a regra é que a forma seja uma forma não determinada. Isso nós chamamos de princípio do informalismo. Agora, ou formalismo moderado. Agora, a exceção é que a forma seja pré-determinada. Tem que conter hora, local, data, assinatura, tem que estar por escrito, ele tem que estar em vernáculo, que é o quê? O idioma oficial do país. No Brasil é a língua portuguesa. Beleza? Agora vamos lá. Tipos de vício na forma. Se a forma for uma forma pré-determinada e tiver vício, não há correção, não há convalidação. Agora, se for uma forma não determinada e não tiver vício, haverá convalidação. A lei da ação popular também traz o conceito e diz pra gente, ó, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. Próxima, nosso próximo elemento é o motivo. O motivo também é chamado de porquê, da razão do ato. Lembra que nós vimos no princípio da motivação? É quando nós temos a união daquilo que aconteceu na vida real, ou seja, dos fatos, também chamados de pressupostos fáticos, junto com a fundamentação legal, ou seja, do direito, também chamado de pressupostos jurídicos. Por exemplo, o ato, licença gestante, qual que é o fato? O nascimento de uma criança. Qual que é o direito? O artigo 120 da Lei 8.112 diz que a gestante terá 120 dias de licença, tá bom? Podendo ser prorrogado por mais 60 dias, obviamente, trago no Decreto-Lei 6.691, se a gestante fizer o pedido até 30 dias após o evento do nascimento, tá bom? Aí, nesse caso, nós teremos uma prorrogação. Agora, se tiver um vício no motivo, não há convalidação. E a Lei de Ação Popular também traz o conceito do vício do motivo. Olha só, inexistência dos motivos, quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Agora, objeto. O objeto é o fim, tira esse E aqui pra gente, tá? Imediato, primordial, primário, direto, é o seu pronto objetivo. Olha o exemplo que eu vou dar aqui pra você. O Estado vai te aplicar uma multa. O ato é aplicar uma multa. Qual que é o objeto? Te aplicar uma sanção, meu caro. E qual que é o fim? Manter o interesse público. Olha que interessante. Sempre em um ato vai ter o seu fim direto e o seu fim indireto. O fim direto é o objeto. O fim sempre por trás é a finalidade. Bacana? Então, no caso da multa, qual que é o objeto? Te aplicar uma pena, te sancionar. E a finalidade? Manter o interesse público. Tranquilo para isso? Nosso próximo aqui, ó, requisitos do negócio jurídico. De acordo com o professor Matheus Carvalho, deve ser mantido os artigos 104 do Código Civil, que observam o sujeito, se o agente é capaz, observa o objeto, se é um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Esses dois aqui é se existe uma quantidade, tá bom? Ou se pode ser suposta uma quantidade, por exemplo, uma safra. Não nasceu, mas vai vir nascer. Quando nascer, nós teremos, por exemplo, 6 sacos de feijão, tá bom? Agora, forma não defesa ou prescrita em lei. Ou seja, a lei ela não proíbe. Depois, o vício no objeto, ele não é convalidado, ele não sofre convalidação e também está previsto na lei 4.717 de 65, que é a lei da ação popular, no artigo 2º, a linha D. E parágrafo único, a linha D. O que ela traz? Ilegalidade do objeto. Ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou ato normativo. Atributos do ato administrativo. Já é um próximo tópico, tá? Olha só, pessoal. O que eu quero trazer aqui para você, ó? Os elementos. Não confunda. O elemento é o mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quais são os atributos do ato? Os atributos do ato é o famoso PAI, que tem professores que também chamam de PAT, que eles incluem esse elemento, tá bom? Só que esses atributos são do ato administrativo, porque os atributos
do poder de polícia, como nós já vimos, é o famoso CAD, tá bom? Então não confundam. Elementos do ato, atributos do ato, PAI, atributos do poder de polícia, CAD. Vamos lá, atributos do ato. É a forma como o ato é desempenhado. Resume-se no PAI. Presunção de legitimidade ou veracidade, auto-executoriedade e imperatividade. A presunção de legitimidade ou veracidade significa, olha só, me acompanha, significa que no primeiro momento o ato é considerado legítimo, de acordo com a lei, e o ato é considerado verídico, de acordo com a verdade. Mas essa presunção é uma presunção relativa, do latim iuris tantum, que é aquela que cabe prova em contrário. O particular prejudicado, ele pode provar que ele foi prejudicado. Nós teremos uma inversão do ônus da prova e você, particular, pode comprovar que a multa que o agente público te deu foi uma multa ilegal ou uma multa mentirosa e inverídica, tá bom? Qual que é o raciocínio? O raciocínio é o princípio da legalidade, porque o agente público só pode agir quando a lei manda, quando a lei determina. Tranquilo? O próximo atributo é o atributo da auto-executoriedade, que você já conhece, e a regra significa que a administração ela não precisa de autorização do Poder Judiciário para agir, mas nós temos uma exceção. Vem cá, deixa eu contar um negócio aqui para você. A exceção, nós temos uma única exceção do atributo da auto-executoriedade. Tudo bem? Nós veremos. Agora, olha só. A presunção de legitimidade acontece quando você pode provar que o Estado estava mentindo ou que ele agiu de forma ilegal. Aqui no DF, nós tivemos um caso de um Fiat Uno que passou a 800 km por hora na barreira eletrônica. Tem lógica essa multa? Não tem. Então, o particular prejudicado, o que ele pode fazer? Ele pode ir até o Detran, ir até a administração pública e provar que aquela atuação da administração foi ilegal. Agora, olha só, auto-executoriedade, regra é que não precisa, ou seja, prescinde da autorização prévia do Poder Judiciário. Exceção é que precisa. E sabe quando precisa? Nas hipóteses que eu vou te contar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Te aguardo!